Se você não é, provavelmente você tem um amigo ou colega ou conhecido que seja vegano ou vegetariano. Esses estilos de vida estão cada vez mais populares na nossa sociedade, à medida que a questão ambiental e a questão dos animais tem se tornado uma pauta muito relevante na discussão filosófica, sociológica e política contemporânea. O tema desse vídeo é justamente a filosofia do veganismo e eu vou querer abordar os filósofos mais proeminentes nessa área, assim como trazer escolas filosóficas mais clássicas para pensar a questão. Então, se você está interessado, já deixa a sua curtida e fique nesse vídeo até o final. Bom, eu particularmente não sou vegano nem vegetariano, tenho amigos e conhecidos que o são e acho importante a gente realmente compreender o que eles defendem. Então, para começo de conversa, um vegano ele enxerga os direitos dos animais, digamos assim, como uma extensão dos direitos humanos. Assim, ele repudia qualquer tipo de crueldade ou sofrimento desnecessário causado aos animais. Portanto, ele não vai consumir nada de origem animal, nem vestir nada que seja de origem animal, como couro. É basicamente isso que o vegano defende. Ele pode ainda assim consumir fast food, produtos industrializados, transgênicos, desde que nada tenha a ver com... desde que não faça nenhum mal aos animais. Um dos filósofos mais proeminentes a refletir sobre isso é o Tom Reagan, um filósofo norte-americano que defende que os animais são seres sencientes como nós. Eles sentem, eles padecem, eles sofrem, assim como a gente. Eles são capazes de ter consciência de si mesmos e, assim, eles conseguem sofrer, né, como nós, seres humanos, sofremos. Então, é moralmente condenável explorar os animais quando nós não precisamos fazê-lo, né? Quando nós podemos ter acesso a outros recursos. Esse vai ser o argumento dele contra, por exemplo, o consumo de carne, o consumo, a forma como os animais são preparados desde o nascimento, alguns e confinados, maltratados a vida inteira para no fim servirem de comida, né? Condicionados ao sabor. Outro filósofo muito importante dentro da questão é o Peter Singer, um filósofo australiano que em 1975 publicou o livro Libertação Animal. E ele fala bastante sobre o termo especismo, que para ele seria equivalente ao sexismo ou o racismo. É uma forma de olhar para os animais como se eles não tivessem um interesse moral, não forem merecedores de consideração moral. Só que eles são assim como nós, porque são seres sencientes, capazes de sentir e por aí vai. Então, ele não fala exatamente em direitos dos animais, ele até diz isso em uma entrevista, de que os animais eles não fazem parte da nossa sociedade civil, que vai no dia da votação votar, mas, e portanto assim, não seria o mais apropriado falar em direitos de animais, mas deveria-se falar, no entanto, da consideração moral para com os animais. E, assim, desse modo, se a gente não precisa necessariamente comer animais, a gente pode poupá-los de um sofrimento que Singer enxerga como desnecessário. A gente também pode pensar na questão a partir da ótica do imperativo categórico de Kant, o filósofo do iluminismo que buscou, na sua crítica da razão prática, fundamentar a moral metafisicamente, né? Isso é, apresentar leis que sejam universais e válidas para a esfera moral, de como a gente vai agir no mundo com os outros seres. Ele não fala na questão do veganismo, obviamente, porque seria algo anacrônico, mas a gente pode pensar o imperativo categórico de Kant, que diz que a gente só deve fazer pensando que essa nossa ação possa se tornar uma nova universal e isso não seja prejudicial à sociedade. Se todos decidissem comer exageradamente carne animal, isso seria prejudicial à sociedade? Provavelmente. Se todos moderadamente decidissem comer carne animal, como eu estou prestes a fazer agora, talvez não, né? Então seria algo mais ético. Não sei se
usando a filosofia de Kant, a gente consegue chegar num argumento de que não seria prejudicial para a sociedade se todos de uma hora para outra virassem veganos. Eu não sei se dá para fazer esse argumento, talvez seja possível. Comente aí se você é vegano. Mas é interessante pensar, se nós fôssemos os animais em questão, e não os humanos que também são animais, mas se nós fôssemos os animais que virariam comida, pensar como que o imperativo categórico poderia se aplicar, né? Porque nós estaríamos na outra parte. Então é uma questão completamente diferente olhando dessa ótica. É claro que a gente não ia achar benéfico se do nada todos resolvessem se alimentar de humanos, né? E do ponto de vista do utilitarismo, que é a filosofia que defende que a ação moralmente correta é aquela que produz o maior número de bem para o maior número de indivíduos, quando aplicado ao veganismo, um utilitarista poderia argumentar que a redução do consumo de animais produz um bem-estar geral, pois elimina uma grande parcela de sofrimento. Isso se ele incluir os animais dentro do bem-estar geral, né? Não só o bem-estar dos humanos. Mas qual é a sua opinião sobre o tema? Deixe aqui nos comentários, deixe também a sua curtida, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova por aqui para vídeos de filosofia toda semana. Gostaria de lembrar também que eu estou lançando o meu primeiro livro, Contos Pandêmicos, que é um livro de histórias sobre a pandemia, que tem perspectivas filosóficas e que eu acho que pode te interessar, porque afinal a pandemia afetou a todos nós. O link para o livro está aqui na descrição, tem outros vídeos no meu canal sobre ele, e você também encontra na descrição os livros de Peter Singer e Tom Regan para refletir sobre a questão do veganismo. Até o próximo vídeo.